Acabam de ser encontrados os corpos das primas Letícia e Estela, que estavam desaparecidas havia 4 meses. É uma novela que ganha o seu capítulo final. Você lembra desse caso? Essas meninas foram para um baile, conheceram um tal de Dog Dog, pegaram uma carona numa caminhonete e nunca mais foram vistas. O principal suspeito é esse rapaz que eu apresento para vocês, Clayton, conhecido como Dog Dog. O sumiço das jovens terminou agora com a morte desse rapaz, porque ele entrou em confronto com a polícia e aconteceu agora nas últimas horas. O Clayton, o Dog Dog, reagiu a essa abordagem e ainda fez uma família refém depois de tudo isso. Um comparsa dele foi preso. Olha só, Dog Dog estava com um comparsa. Ele já tinha dito para todo mundo, eu nunca mais volto para a cadeia. Se a polícia chegar, eu vou até o final. E foi exatamente o que ele fez. De peito aberto, ele tentou encarar os policiais. O comparsa, o amigo dele, já não. Foi mais esperto. Ele se entregou, ergueu as mãos. Só que aí, quando ele começou a ser questionado pela polícia, esse amigo disse o seguinte, olha, o Dog Dog me contou onde foi que ele deixou os corpos das meninas. E a polícia foi para lá agora há pouco e conseguiu encontrar. Tem reportagem exclusiva, vamos ver, põe no ar. 4 meses de um caso cheio de dúvidas e mistérios. Sei lá, eu penso tanta coisa ruim, que eu não quero falar em coisa ruim, por enquanto. E agora, o principal suspeito, apontado de ter as respostas sobre o sumiço de 2 jovens, é morto em confronto com a polícia. Ele sabe aonde está, o que ele fez, se ele matou, se ele enterrou. Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos, conhecido como Dog Dog, morreu depois de uma troca de tiros com policiais militares. Ele estava em um esconderijo na cidade de Mandaguari, no Paraná. Foragido da justiça, Dog Dog ostentava um histórico perigoso de roubos e tráfico de drogas. Ele era a peça-chave para solucionar o mistério que destrói 2 famílias há meses. As autoridades também fecharam o cerco contra a rede de apoio do criminoso, resultando na prisão de uma ex-namorada dele e de um comparsa, suspeitos de ajudar na fuga e no ocultamento de provas. Quer falar alguma coisa? Falar alguma coisa, Magrão? Na cidade paranaense de Cianorte, Clayton circulava em caminhonetes luxuosas, frequentava festas de alto padrão e ostentava uma vida de empresário bem-sucedido. Ele é um indivíduo que tem um relacionamento no círculo social, principalmente de festas, em Cianorte. No meio social, ele é um indivíduo bem relacionado, que paga suas contas, que paga o seu aluguel, em que trata bem os seus amigos, os seus colegas. E foi justamente essa imagem impecável que atraiu as primas Letícia Garcia Mendes e Estela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos. Na noite de 20 de abril, às 11 horas da noite, as duas receberam um convite irresistível de Dog Dog. Uma viagem até Porto Rico, um município turístico no noroeste do estado do Paraná, a 150 quilômetros de distância, para um evento exclusivo. Imagens de câmeras de segurança registraram a caminhonete escura parada na porta da casa de uma das vítimas. Em poucos minutos, as primas embarcaram sem saber que entravam no carro de um homem perigoso. A gente saía muito junto, eu e ela. A gente tinha bastante amizade, eu e ela. Ela entrou no quarto e falou, mãe, talvez nós vá para Porto Rico. Ela saía muito, assim, no final de semana. Aí eu dormi. E elas saíram de casa. Aí não vi mais nada. Ela saía, mas sempre ela estava no telefone falando comigo. As últimas publicações de Estela nas redes sociais mostraram as 2 primas felizes dentro da caminhonete com a mensagem enigmática. Qual será o destino de hoje? Câmeras flagraram o trio em uma... por volta de 1h da manhã do dia 21 de abril. Mas na hora de voltar, tudo mudou. Dados de inteligência da polícia revelaram que apenas o celular de Dog Dog emitia sinal no percurso de volta em direção a Cianorte, registrando a localização aproximada em uma torre de telefonia em Paranavaí. Os celulares de Letícia e Estela foram desativados. As mensagens desesperadas enviadas pelas mães no dia seguinte nunca mais foram entregues
nem respondidas. Sempre ela falava, mãe, eu tô bem, porque ela sabia que se eu mandasse mensagem ela não respondia, eu já brigava com ela. Falava, você tem que falar onde você tá, porque hoje em dia tá perigoso, né? Quando você sair, filha, com a pessoa, você faz vídeo, pega o celular, bate uma foto e mostra a pessoa. É difícil porque todo dia ela ligava. Diante de todas as evidências, Cleiton se tornou o principal suspeito do desaparecimento das jovens. Ele teve a prisão temporária decretada. Os policiais descobriram que Dog Dog tentava apagar as marcas, usando nomes falsos como Vitor e Davi, para alugar chácaras e despistar as autoridades. Mas a equipe de inteligência da Polícia Civil, nós rapidamente conseguimos ali identificar que o Davi, na verdade, se chama Cleiton Antônio da Silva Cruz, 39 anos, foragido da justiça e com histórico criminal, envolvimento com tráfico de drogas e com roubo. Foram 4 meses de investigação para localizar e prender Dog Dog. A polícia conseguiu encontrar o paradeiro dele e planejaram uma operação. Ele é considerado de alta periculosidade e por isso os policiais foram preparados. Mas quando eles chegaram no local, Dog Dog reagiu. Cleiton acabou fazendo uma família refém e por conta da ameaça ali naquele momento, os policiais precisaram conter a situação. Foi aí que Dog Dog acabou morto. Várias situações que foram se desenrolando e ele não se entregou e teve situações ali complicadas, complexas e que desagou aí nesse confronto. Nenhum refém de Dog Dog ficou ferido. No esconderijo de Cleiton, a polícia encontrou explosivos. Policiais civis continuam nas ruas em diligências complementares. O comparsa que foi preso, conhecido pelo apelido de Magrão, indicou o local em que ele e Dog Dog esconderam os corpos de Letícia e Estela, ao lado de uma estrada de terra na região de Paraíso do Norte. A operação foi um sucesso, é o que resultou nesses meses de trabalho, né? A gente sempre agindo com resiliência, paciência. Esse caso é impressionante, está tudo acontecendo agora. Eu vou acionar ao vivo a Fernanda Batistella, é a nossa repórter que está em Mandaguari, no Paraná. A Fernanda está exatamente no local onde o Dog Dog ficava escondido. É a cobertura completa desse caso, portanto, com as últimas informações. Fernanda, boa tarde para você. Oi, Passaia, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo. É isso mesmo, nós estamos bem em frente à casa onde o Cleiton, o Dog Dog, estava escondido por pelo menos nos últimos 15 dias. A Polícia Civil passou a monitorar este imóvel, depois que ele praticou um assalto aqui na região. Esse caso, o desaparecimento das primas, completa hoje, exatamente hoje, no dia 21 de agosto, 4 meses. A polícia até suspeitou que o Cleiton já estivesse em outro país, escondido no Paraguai, mas não. Ele estava aprontando, praticando crimes aqui na nossa região. E foi um assalto praticado no início do mês em uma cidade que fica aqui bem pertinho, São João do Ivaí, que a polícia descobriu essas ações criminosas, porque esse crime foi registrado por uma câmera de segurança. O Cleiton foi reconhecido e o carro que ele utilizou na fuga foi rastreado. Então a polícia chegou até essa casa. Desde o início da semana, os policiais estão monitorando esse imóvel e hoje, então, a operação foi deflagrada. A polícia veio até a casa para tentar prender o Cleiton, mas ele não obedeceu. Pulou um muro, pulou o telhado, invadiu a casa de um vizinho, fez uma família como refém, pegou um morador, levou para o banheiro, inclusive com um garfo de churrasco, ameaçou matar esse homem. A polícia entrou na casa, pediu para ele se entregar. Ele não obedeceu e acabou levando um tiro. A morte foi confirmada dentro do banheiro da casa dessa família. Depois dessa ação que aconteceu aqui em Mandaguari, a Polícia Civil chegou até o comparsa do Cleiton, que estava escondido em Umuarama, o Magrão, que há pouco acabou de confessar onde estavam os corpos de Estela e Letícia, as primas desaparecidas desde abril deste ano. A Polícia Civil imediatamente foi até o local e a informação foi confirmada. Uma resposta para as famílias dessas duas jovens e, claro,
para todos nós que acompanhávamos esse caso desde abril. Os corpos, então, foram encontrados em uma estrada rural às margens da rodovia, na região de Paraíso do Norte, um município que também fica aqui na região noroeste do estado. Então, quem confessou foi o Magrão, o comparsa do Cleiton Dog Dog, que possivelmente agiu junto em mais este crime e acabou confessando, então, onde as duas primas, essas duas jovens, foram enterradas depois de saírem de casa em abril deste ano para se divertir e nunca mais retornaram. Aqui no local onde nós estamos, a casa está isolada. Tem viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque dentro do imóvel o Cleiton escondia um material explosivo. Um esquadrão antibombas está vindo para o local para recolher este material. Então tem mais isso. Além de toda essa ação criminosa, um indivíduo de alta periculosidade que assaltava, furtava, era envolvido com o tráfico, também envolvido com a morte das meninas, também escondia esse material explosivo, armas e munições dentro dessa casa. Nós estamos no local, aguardamos a chegada do esquadrão antibombas e outra equipe também já está deslocando para Paraíso do Norte para acompanhar o local onde os corpos dessas duas jovens foram encontrados. Os restos mortais de Estela e Letícia foram encontrados no início da tarde desta sexta-feira. Volto com você, Passaia. Fernanda, obrigado pelas informações. É o seguinte, no Paraná nós temos muitos roubos a agências bancárias ainda e as quadrilhas costumam usar justamente esses explosivos que são guardados em residências. Então pode ser que o Dog Dog estivesse envolvido também com uma quadrilha de assalto a banco no Paraná. Isso vai ser respondido depois pela polícia. Obrigado pelos detalhes, viu, Fernanda? E tem mais uma coisa. Eu fiquei curioso aqui porque você disse que o Dog Dog pulou o muro, invadiu a casa de um vizinho e pegou o vizinho e mandou para um banheiro com um espeto de churrasco, com um garfo de churrasco, ameaçando matar esse vizinho se a polícia entrasse. Bom, a polícia entrou e a polícia matou o Dog Dog. E o vizinho ficou ferido ou não? Esse vizinho não se feriu. Felizmente, esse morador não se feriu. Até conversei com ele há pouco. Ele me disse que foram momentos de terror. Quando ele abriu a porta de casa, o portão já estava arrombado e o Cleiton Dog Dog já estava entrando, invadindo a residência. Ele abriu uma das gavetas da cozinha desse morador, pegou o garfo de churrasco, levou este homem para o banheiro e ameaçou tirar a vida dele. A polícia entrou. Essa informação foi confirmada pela vítima. A vítima me disse que a polícia pediu a todo momento: larga a arma, libera a vítima, se entrega, mas o Cleiton não obedeceu. Contra ele haviam 3 mandados de prisão em aberto. Inclusive já estava na lista da Interpol como um dos criminosos mais procurados aqui do estado do Paraná. Não se entregou, a polícia então atirou, o SAMU, equipes de socorro foram acionadas e a morte foi confirmada dentro do banheiro. A vítima conseguiu escapar, o morador dessa casa é um empresário que conversou gentilmente com a nossa equipe, apesar de todo o susto, deu detalhes do que aconteceu, não se machucou e o Cleiton acabou morrendo então dentro da casa dele. Fernanda, e uma última pergunta, por favor. Nós sabemos que esse rapaz, ele estava sendo procurado aí na região. E isso choca todo mundo. O cara que tem o rosto estampado em toda a imprensa, nas redes sociais, está sendo procurado por 2 assassinatos e que continua por ali, né? Nas barbas da polícia. Daí onde ele estava até o local onde os corpos foram encontrados, tem aproximadamente quantos quilômetros, Fernanda? Passaia aqui é no máximo ali cerca de 300 quilômetros, 200 a 300 quilômetros. Ele era natural aqui de Mandaguari, nasceu em Mandaguari, a família é daqui de Mandaguari, inclusive já foi preso aqui em Mandaguari por tráfico de drogas, tinha uma extensa ficha criminal, já era conhecido da polícia e essa foi a primeira pergunta que eu fiz para a delegada, que o que nos assusta é ele continuar aprontando aqui nessa região. E ela respondeu que é a casa dele, a região dele, ele conhecia toda essa região, não só Mandaguari, como municípios vizinhos, então vinha praticando roubos e estava escondido aqui há cerca de 15 dias. Mas isso não durou muito tempo até ele cair no radar da polícia e ser encontrado na manhã de hoje.